Fala no ano, beleza? Hoje a aula vai ser tiro, porrada e bomba, Revolução Russa. Tá preparado? Vamos lá, let's go! E não, tudo bem? Desculpem o barulho que possa acontecer nesse momento aqui em casa, ou até mesmo dos cachorros latindo aí, mas faz parte do processo do ensino à distância. Gente, vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre o processo revolucionário. Na semana passada eu falei para vocês sobre o fim do czarismo. E hoje eu quero falar para vocês sobre realmente o processo revolucionário na Rússia nesse momento, tá bom? A partir do momento agora que os bolcheviques eles assumem o poder com o Lenin e dão início ao processo revolucionário. Anteriormente, eu falei para vocês sobre o fim do czarismo. Então, vocês já sabem que a Rússia ela é um país imperial, é um país gigantesco ali de dimensões transcontinentais e que agora vive um momento muito ruim na sua fase política, social e econômica. Então, devido a essas grandes insatisfações de classes sociais, principalmente ali dos camponeses e também dos industriários, né, os trabalhadores proletários que trabalham com aquela péssima condição de vida agora, vão se unir em facções que eu posso dividir ali em partido mencheviques e partido bolcheviques, tá? Gente, logo após a destituição, ao fim do império na Rússia, quem assume? Um governo provisório, tá, gente? Não pensem que é rápido assim, após a retirada do poder, que os bolcheviques assumem esse poder. Não, não é assim. Primeiro, saem os czares, entra esse governo provisório, tá bom? Historiadores dividem o processo revolucionário em três grandes fases. A primeira fase é conhecida como a Revolução Branca, tá? Ela inicia ali em 1917, no mês de março, tá bom? Com os mencheviques, e também com representantes ligados ali aos profissionais liberais e também à antiga e velha aristocracia local, tá bom? Esses caras defendem uma revolução mais apaziguada. Esses caras também são conhecidos como socialistas moderados. Eles querem uma mudança, sim, eles querem, mas eles querem num prazo mais lento, mais devagar, ou seja, mais moderado. Os bolcheviques, também conhecido como Exército Vermelho, é a segunda fase, tá bom? É a fase no qual Lenin ele retorna lá do seu exílio. Lembra que quando Nicolau II começa a perceber que o seu governo fica enfraquecido, sendo intimidado por essas correntes socialistas sendo difundidas por Karl Marx, né, com o marxismo dentro da Rússia, ele começa a perseguir esses opositores políticos e manda os caras para outros lugares a serem exilados. Lenin foi exilado na Sibéria, tá, gente? Passou 3 anos na Sibéria. Posteriormente, ele viajou para Londres e lá começou a estudar um pouco mais do marxismo, né, com outros profissionais e também estudiosos do marxismo. Após o governo provisório estar na atual administração, algumas medidas são tomadas, e essas medidas que eu quero falar para vocês agora nesse primeiro momento, do governo provisório, tá, gente? Não, peraí, rapidinho. Calma aí, relaxa aí. Não tem corte, aqui é direto, tá? Primeira fase, Revolução Branca, tá bom? Em 1917. Segunda fase, Revolução Vermelha, também no ano de 1917, que é quando os bolcheviques assumem esse poder, mas isso é em novembro, beleza? A Revolução Branca ali é em março. E a última parte, que é também conhecida como a Guerra Civil, tá bom? Começa no ano de 1918, se estende até o ano de 1920, tá bom? Aonde esse exército branco tenta derrubar e tirar o exército vermelho, que são seus principais opositores políticos. Agora eu quero falar para vocês um pouco sobre o governo provisório, tá, gente? Esse governo provisório, no primeiro momento, tomou algumas medidas. E vamos lá, essas medidas. A primeira medida que eles tomaram foi a questão do... Cadê? Políticos liberais, socialistas... essas aqui são as características, no caso. São políticos mais liberais, socialistas moderados, como eu falei para vocês. Vamos lá para as medidas agora importantes. Uma delas é a redução, tá, gente, de trabalho, jornada de trabalho, que anteriormente era 12 horas e agora passou a ser somente 8 horas trabalhadas. Já é uma pequena mudança na questão do trabalho e na jornada de trabalho dos proletariados, dos industriários, não é, no caso.
Outra questão é a anistia aos presos políticos. Gente, essa anistia aos presos políticos é nesse embalo que o Lenin retorna, como eu falei para vocês, aos solos russos, assumindo a administração do partido bolchevique, tá bom? E a terceira, outra característica importante, é a questão das liberdades fundamentais do direito de liberdade de expressão e também da livre associações, que no caso é você escolher qual segmento você quer escolher para si, no caso ali partidos políticos, né, a defender. Então você percebe que há uma questão de moderação nesse processo revolucionário por parte do governo provisório, tá? Agora o partido bolchevique, eles querem uma mudança muito mais rápida, beleza? É essa mudança agora que eu vou explicar para vocês dentro do governo dos vermelhos, que também são conhecidos como bolcheviques, que posteriormente vai mudar esse nome bolchevique, juntamente com os sovietes, e vão formar o Partido Comunista Russo. Bom, gente, eu falei para vocês sobre o governo provisório, e agora eu vou falar sobre a segunda parte aí que os historiadores dividem em três grandes fases dessa Revolução Russa. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a segunda fase, que é conhecida aí como a Revolução dos Vermelhos. Ou seja, é quando os bolcheviques eles assumem o poder. Gente, os bolcheviques têm como principal representante aí o Lenin, não é? O Lenin, ele, dentro do período ainda dos czares imperial, ele é exilado, ele vai passar 3 anos na Sibéria, e depois ele entra em contato com as ideias marxistas e viaja para outros lugares da Europa, chega a passar por Londres, e lá em Londres ele consegue estudar, debater, discutir o marxismo. No ano de 1903, o Lenin ele pode voltar, né, sendo beneficiado ali com a questão do governo provisório, da anistia, não é, que os presos políticos poderiam retornar às suas terras de origem. Ele volta. Na sua volta, o Lenin ele reorganiza o partido bolchevique, essa facção bolchevique, e começa a atuar em frente, em combate, na verdade, contra o governo provisório. Portanto, que você vai ver esse governo provisório aqui na atual administração e os bolcheviques como opositores políticos dos representantes do governo provisório. No caso, quem? Os mencheviques, que estão ajudando aí o governo provisório, os profissionais liberais e também aqueles velhos membros da aristocracia que fazem parte, que formam aí o governo provisório, né? Gente, olha só, após essa formação, essa articulação, o Lenin, ele recebe apoio de muitos militantes. O Lenin ele era um cara muito estratégico, muito inteligente em seus discursos, em suas oratórias, juntamente com os sovietes, juntamente com boa parte do exército local dentro da Rússia. Eles conseguem recrutar rapidamente milhões de seguidores aí. Eles começam a difundir as suas ideias e lutar por essa revolução. Uma revolução como? Uma revolução rápida, uma revolução radical. Que se fosse preciso destituir, tirar o governo provisório de uma forma radical, ele iria fazer. E isso ele faz, tá, gente? Ele chega na cidade de Petrogrado, que era a sede atual da Rússia naquele momento, e tira, né? Em pontos estratégicos ele monta ali um amaranhado grupo de pessoas, né? E começa a intensificar as manifestações, os protestos, até que o governo provisório fica intimidado com essa medida dos bolcheviques e eles resolvem sair do poder, né? Mas eles renunciam? Não, eles são tirados do poder. Portanto que um dos seus principais representantes do governo provisório, Kerensky, ele foge e muitos representantes políticos do governo provisório são presos, né, por parte aí dos representantes, no caso dos bolcheviques. E assim os vermelhos eles assumem o poder, eles chegam à principal representação, a principal administração do país, com o principal líder, o Lenin, tá, gente? Após o Lenin assumir, ele toma algumas medidas importantíssimas dentro do governo dos bolcheviques, né? Primeiro é se unir com os mencheviques, primeiro é se unir ali justamente com os sovietes, recrutar
muitos e muitos seguidores, tá bom? Depois ele faz alguns tratados, algumas alianças, como no caso o Tratado de Brest-Litovsk, que é um tratado que eles fizeram com a Alemanha, que é de retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, medida que agradou muito a população russa nesse momento, até porque o governo provisório não tirou a Rússia da Primeira Guerra, então os bolcheviques fazem isso através desse tratado Brest-Litovsk, tá bom? Outra medida muito importante, que eu posso chamar de segunda medida, é a medida de confisco da propriedade privada. É onde os bolcheviques eles confiscaram terras de nobres e da igreja ortodoxa, cerca de 150 milhões aí, gente, de hectares. Já imaginou a proporção, o tamanho dessa terra? E o que ele vai fazer com essa terra toda, professor? Ele vai distribuir isso para os camponeses, não é? Começaram a intensificar a questão do trabalho e da sua produção. E uma outra medida muito importante é uma medida econômica, tá, gente? Que eu chamo de estatização da economia. O que seria isso, gente? É uma medida econômica no qual o governo vai ter uma forte influência, não é? Total dentro da economia do país. Fazendo o quê? Tirando as economias privadas e nacionalizando essa economia. Nacionalizando empresas, fábricas e assim por diante, né? Gente, só lembrando a vocês, se você tem uma empresa privada que é de um outro país, que eu posso te falar, pode ser de um capital estrangeiro, o que o Lênin vai fazer? Ele vai tirar essas empresas particulares, privadas dentro da Rússia e vai nacionalizar, fazer as empresas privadas se tornarem nacionais. Por isso que eu chamo nacionalização. Tudo bem? Beleza? E a terceira fase, não é, gente? Qual é a terceira fase? Vocês lembram que eu falei para vocês aí? Gente, primeira fase, lembra para mim? Governo provisório. Segunda fase, lembra para mim? Bolcheviques no poder. E agora a última fase, conhecido como Guerra Civil, né, gente? Que inicia ali por volta de 1918, se estendendo ali por todo o ano de 1919. É nesse momento agora que a oposição ao partido bolchevique começa a ganhar muita força também, fazendo com que esses representantes ali da aristocracia local, dos nobres, intensificando a questão da volta da monarquia ao país, ao czarismo, unido ali também justamente às principais potências europeias, como Inglaterra, França e até mesmo o Japão. Ambos países capitalistas que temiam a disseminação, a proliferação das ideias socialistas, não somente no continente europeu, ali, o leste europeu, mas também em toda a Europa ocidental e até mesmo na Ásia, como no caso o Japão. Gente, foi impossível, né? Mesmo aí com a tentativa de frear as ideias socialistas se difundirem, eles vão chegar a esses lugares que eu falei para vocês e vai muito mais além disso. Vai chegar, sabe onde? Até mesmo aqui no Brasil, na verdade, assim, em todo o continente americano, e vai chegar aí com você agora, na sua casa, tá bom? Saindo da minha, chegando até a sua. Então você consegue perceber as ideias, né, do socialismo difundido ali pelo Partido Comunista, pelo Lenin, que vai se formar agora o Partido Comunista nesse momento, né? Juntamente com o Trotsky, né, o cara que liderou aí a questão do exército militar, lutaram incessantemente, saíram vitoriosos nesse confronto contra esses representantes ligados às antigas aristocracias como vitoriosos. Beleza? Gente, qual é o principal medo aí das ideias socialistas se difundirem por outras partes do mundo? É que o capitalismo entrasse em uma grande crise. Por quê? Porque as ideias socialistas poderiam também chegar nesses lugares que eram capitalistas e o que? Abocanhar esses mercados consumidores, né? Que eles distribuíam os seus produtos. Então você tinha ali agora em cena uma briga ideológica efervescente. Vai se intensificar cada vez mais, vai se estender durante todo o processo da Segunda Guerra Mundial, que também é um conteúdo que eu vou explicar para vocês posteriormente a esse, chegando até a Guerra Fria. Tá bom, meus amores? Deixa eu ver aqui outra coisa importante que eu tenho para falar para vocês. Vou falar para vocês agora sobre a formação
da União Soviética, né, gente? E essa construção de grande potência socialista ah, dentro do leste europeu, que gerou muito medo, né, dentro dos países capitalistas. Vamos lá? Você deve nesse momento estar se perguntando assim, cara, que conteúdo extenso, que conteúdo chato, que conteúdo que não tem mais fim, pelo amor de Deus, quando que vai acabar isso? Gente, eu falei para vocês no primeiro vídeo que esse conteúdo de Revolução Russa é um conteúdo muito denso, né? Um conteúdo extenso, mas que é de extrema importância para que você consiga entender os princípios, as bases do pensamento socialista ali, aonde foi o ponto de partida, como que ele agiu na sociedade russa até a disseminação dessas ideias. Tá bom, gente? Vamos estudar. Se tiver dúvida, volta o vídeo, assiste de novo, vai numa outra videoaula, lê o teu livro. Se não quiser ler o livro, pega em outra informação em outros livros, vai na internet, vai em site, mas estudem que a Revolução Russa é muito bacana de se entender, gente. Basta aí, né, é claro, a força de vontade de cada um de vocês. E hoje eu quero falar para vocês sobre a União Soviética, como eu falei, essa formação da União Soviética, e quero falar um pouco sobre a construção dessa grande potência que é a União Soviética nesse momento, né? Gente, logo após aí a última fase, a última parte, né, da Revolução Russa, que eu chamo aí, falei para vocês, que é conhecida como a Guerra Civil, cabia ao governo criar novas políticas econômicas para gerar melhor estabilidade social. Até porque, mesmo após essa vitória dos bolcheviques, até chegar ao poder, eles não conseguiram cair nas graças do povo, né, gente? Você tinha ali camponeses com muita fome ainda perecendo com a miséria, tá bom? Que isso não acabou quando os bolcheviques chegaram ao poder. Os industriários também, os proletariados também insatisfeitos com a condição de trabalho. E a boa parte dos militares que já estavam também ali fadigados e também desacreditados por parte do governo dos bolcheviques. Então você tem uma sociedade russa ainda a perecer com muita dificuldade financeira, tá bom? Então, cabia ao governo bolchevique adotar medidas de planejamentos econômicos para poder investir na sociedade. E uma delas era o abandono da antiga prática do comunismo de guerra, ali no ano de 1918, se estendendo até o ano de 1921, tá? E implementar uma nova política econômica que é chamada de NEP, tá bom? Nova política econômica, que visava aí a questão de ser um programa com o objetivo de reconstruir a nação, tá bom? Dentro desses aspectos da NEP, podemos observar a questão da liberdade do comércio interno, a questão de melhorias salariais e a criação de empresas privadas e também empréstimos, tá, de capitais estrangeiros. Cabia ao governo, gente, fiscalizar, fazer uma supervisão geral dessa economia, que visava o controle de alguns setores vitais com base na economia, que seria ali a questão do comércio exterior, da criação e regulamentação de bancos e também de indústrias de base. Você percebe aí que a ANEP ela atua nesses setores vitais, que é a relação do mercado exterior e sua influência de distribuição de produtos e importação, que é a questão da adesão ao capitalismo, a questão de supervisionamento mais próximo dos bancos e também das indústrias de base, não é, gente? Beleza? Isso era a ANEP, implementada dentro do governo dos bolcheviques por Lenin. Gente, falei para vocês um pouco sobre essa relação de planos econômicos, que no caso é a NEP, né? Agora eu quero falar para vocês sobre o regime político, no caso ali, o Partido Único, tá bom? Nesse plano, gente, do governo soviético, você consegue perceber ali que todo mundo que fosse contra as regulamentações do Partido Comunista poderia ser tido como inimigo, né, um traidor da pátria. Então cabia a esse partido uma unificação dentro de um só partido, que no caso, o único partido
colocado na legalidade era o Partido Comunista. E se houvesse ali ramificação de outros partidos políticos existentes nesse momento, seria perseguido e poderiam ser torturados ou mortos, né, por parte do governo. Então era considerado o inimigo da pátria, tá bom? É nesse contexto aí, em abril de 1922, que Joseph Stalin foi nomeado secretário-geral do Partido Comunista, tá bom? E nesse cargo, lideraria um duro combate com as oposições políticas, incluindo aí as vozes discordantes existentes dentro do próprio partido, que no caso aí é o Trotsky, tá? Você vai perceber que vai haver uma disputa, uma rivalidade entre esses dois caras dentro do Partido Comunista. Você percebe que o Lenin é o grande representante. Só que o Lenin, quando chega no ano de 1922, ele adoece, tá, gente? E aí ele tem que ser afastado, chegando a falecer no ano de 1924, tá bom? E aí vai acontecer o quê? Uma disputa política entre esses dois caras, Trotsky e também o Stalin. Beleza? Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre esses dois caras aí.